Quando nós estávamos sentados, conversando na sala de recepção, ele reclamando da dor e eu tentando procurar um médico para que viesse logo atender, que eu olhei para o lado, disse, filho, levanta. Mas ele já estava dando a primeira parada. E aí, Lucas deu a primeira parada ali. As pessoas vieram rápido, pegaram ele. Eu entrei, mas chegou um certo ponto onde eu não poderia mais entrar. Ali foi quando eu entendi que nós podemos muito pouco. Há uma limitação muito grande na nossa humanidade. Chega um momento que só Deus. E aí eu cheguei no final do corredor, fui proibida de seguir adiante, tive que voltar. E eu voltei. E ali começou uma noite de calvário, onde eu nem notícia tinha, porque o padrinho dele já entrou rapidamente quando chegou, foi contribuir lá com os médicos e eu não tinha nem notícia. Eu tive a bênção. Primeiro momento, quando eu cheguei no final do corredor, que eu entreguei Lucas nas mãos dos médicos e eu não podia mais entrar, eu tive a bênção de encontrar uma imagem de Jesus na cruz e Nossa Senhora. E eu olhei para os dois e disse assim, Jesus, vá lá naquela sala e resolva. O Senhor conhece ele muito bem, é meu filho, né? Nossa Senhora, eu sei que Jesus pode tudo, é só ele querer. Vá lá e resolva. Eu não sou capaz de suportar que nada aconteça com meu filho. E assim, eu voltei, tive a bênção de ter uma capela. Nós temos uma capela no hospital aqui de Itabaiana. Estava fechada por conta da pandemia. Então, naturalmente, a capela estava fechada por precaução. Mas eu pedi encarecidamente que abrisse aquela capela, porque eu precisava ficar próximo de Jesus. Mais próximo ainda. Mas ainda tinha muita esperança. Eu achava que era algo onde, rapidamente, Ivanilson ia vir me dar uma notícia de que estava tudo bem. Mas eu esperei. O hospital autorizou abrir a capela, eu fui para a capela e me prostrei diante de Jesus e comecei a clamar, a pedir que não fosse nada sério, que tudo aquilo passasse. Mas era nítido na expressão dos enfermeiros, das pessoas que trabalhavam no hospital, quando se aproximavam de mim, a cara de angústia, de preocupação, de tristeza. Mas eles não me diziam nada. Eles só diziam que estavam fazendo todo o procedimento e que assim que tivesse uma notícia, eles rapidamente traziam até a mim. Isso foi uma hora da manhã e aí eu chamei, comecei a ligar para todo mundo. Chegou o pai, chegou a namorada do Lucas, chegou os tios. E eu comecei a clamar e a pedir a todos que se prostrassem de joelhos em oração por Lucas. Quando foi às 3 horas, um pouco antes das 3 horas da madrugada, o padrinho dele veio com a expressão muito triste. Ele já sabia da realidade da situação e me falou de uma forma bem objetiva que a situação era muito séria e que a gente continuasse rezando, que já tinha sido feito tudo que podia. Mas até então não sabia exatamente a situação, qual era o diagnóstico preciso. E eu entrei em desespero porque Ivanilson sempre foi muito forte, sempre muito brincalhão, e quando eu vi ele com aquela expressão, eu disse, se Ivanilson está assim, o caso é muito sério. Só que eu não podia entrar, porque era tempo de pandemia, eles evitavam, né, as visitas, e a situação de Lucas muito grave, não tinha nenhuma condição de receber visita. Mas eu pedia muito, Deus, que eu estivesse ao lado do meu filho rezando, eu pedia muito, Senhor, pelo menos que eu possa estar ao lado dele. E quando foi às 3 da madrugada, eu fui me ajoelhar para rezar o texto da misericórdia. E eu disse assim, Jesus, agora eu vou rezar o texto da misericórdia. E o Senhor me deu a graça de me dar uma resposta e de me ajudar a ver meu filho. Eu já estava muito angustiada, né? E antes mesmo de eu começar a rezar o texto, quando eu ia me ajoelhando, a enfermeira vem correndo, alegre. Wênia, você vai conseguir ver Lucas agora. Você está preparada? Você quer mesmo? Eu disse, é claro, vou agora. E aí foi eu, o pai e a namorada. Fomos nós 3 ver Lucas pela primeira vez, depois de tudo. E quando eu estava no caminho do corredor do hospital, a cruz que eu carregava na mão caiu no chão. E eu tive muito medo naquele momento. Eu disse, Jesus, todos podem cair, menos o Senhor. E quando eu vi aquela cruz cair no chão, e Jesus se separar da cruz, eu disse, meu Deus,
que isso não seja um sinal. Eu segui e entrei na sala. E naquele momento eu vi Lucas de olhos vendados, entubado, sem cor, sem reação, sem resposta, sem vida. Ali era só os aparelhos lutando porque todos tinham muita esperança. E ali foi quando o médico plantonista me deu um diagnóstico mais preciso de toda a situação. E eu tive a oportunidade de rezar ali naquele momento, que eu tinha um desejo muito grande de rezar ao lado dele. Tinha muita esperança nessa oração, nesse clamor de mãe, de pai, de quem o tanto ama. E nós rezamos muito. Naquele momento, ali ao lado dele, nos prostramos de joelho ao lado da maca. E rezamos muito. E acreditamos muito nessa cura. Mas a visita foi muito rápida, porque nem podia ter entrado e conseguimos essa autorização, mas era muito rápido. E Lucas também qualquer movimento, qualquer reação desestabilizava demais a pressão dele, então nós não podíamos ficar muito tempo ali. E não podia correr o risco de transmitir nenhum tipo de vírus como o Covid no tempo. Eu tinha medo de topar e prejudicar ele de alguma forma, né? Então eu beijava os pés dele. Eu beijava muito os pés. E nós voltamos para a capela. Tivemos um tempo ali e voltamos para a capela. E continuamos o nosso calvário, o nosso caminho, que foi talvez não escolha de Deus, mas uma permissão por um propósito. As pessoas começaram a chegar e ao amanhecer nós já estávamos com aquela capela com um grande exército de oração. Um grande exército de oração. Foram muitas pessoas. Foi muita gente reunida em oração naquela capela. O dia amanheceu, os médicos continuavam pesquisando, procurando um diagnóstico, procurando uma solução. E assim, não faltou nada humanamente falando. Os médicos que nós precisávamos, os socorros, toda a dedicação das pessoas que nós conhecíamos da área da saúde, o cuidado, o hospital inteiro cuidando, procurando, querendo contribuir, ajudar de alguma forma. Mas eu não tinha conhecimento como os médicos, né, como os profissionais da área da saúde. Então eles sabiam que os órgãos de Lucas estavam já todos comprometidos. As paradas foram muitas. Eles tentaram mais do que o normal ressuscitar Lucas naquele momento, reanimar Lucas. Então, naquele tempo de reanimação, Lucas já estava com todos os órgãos comprometidos. E eles sabiam que se Lucas ali sobrevivesse, provavelmente ele estava comprometido de uma forma que as sequelas seriam muitas. Mas aquele dia inteiro nós lutamos muito, eu sempre com muita esperança. A única frase que vinha ao meu coração, a única passagem bíblica que vinha ao meu coração era: tudo que pedir em oração receberá abundantemente mais. Então eu tinha certeza de que as minhas orações chegariam ao céu e que Lucas levantaria daquela maca, que eu ia cuidar do meu filho, que eu ia cuidar o quanto tempo fosse preciso. Se ele precisasse fazer cirurgia, passar muito tempo internado, eu já fazia todos os planos. Vou me dedicar por inteiro a essa recuperação de Lucas. Eu estava disposta a isso, na esperança de poder cuidar do meu filho, quanto tempo fosse preciso. Esse era o meu desejo naquele momento. Eu nem estava preocupada se ele ia sair de lá, quanto tempo ia ficar, como é que ele ia ficar. Eu só queria cuidar, eu só queria poder cuidar. Passou-se um dia, ao entardecer, lá para as 16, 17 horas, os médicos decidiram tentar transferir ele para um hospital mais especializado na área de cardio, né, do coração, e conseguiram uma vaga no hospital em Aracaju, que era um hospital onde uma cirurgia, né, tem toda uma condição maior de poder fazer um tratamento mais direcionado na especialidade que ele precisava. E aquela transferência era algo muito angustiante, porque os médicos não sabiam se ele suportava ser transferido, e precisava de uma ambulância UTI, precisava dessa vaga no hospital, tudo que precisou, humanamente falando, Lucas teve. Eu recebia várias ligações de pessoas: o que é que precisa? Eu estou precisando de qual ajuda? O que é que está precisando? Vaga, hospital, ambulância, tudo que Lucas precisou. Tinha tudo. E Lucas não reagia.
A transferência dele demorou porque o corpo dele não suportava a transferência, era um risco muito grande. E aquela decisão de transferir ele foi muito angustiante. Mas durante todo esse tempo, um grande exército de oração se formou naquela capela e em vários lugares. Eu ficava impressionada quando eu recebia as mensagens, quando eu recebia as fotos de pessoas reunidas em oração, nas igrejas, nos movimentos. Nossa, vários lugares. Eu recebi mensagens de lá da Canção Nova em São Paulo, do Presidente Prudente, todo o movimento, acampamento, encheios, combate, um movimento alerta, um movimento das mães que oram pelos filhos, todos reunidos. Durante esse tempo, um segundo sequer sem oração. As pessoas ligavam para mim e perguntavam: William, você está precisando de quê? A única resposta que vinha ao meu coração era oração. Não parem de rezar um minuto. A sensação que eu tinha é que nós precisávamos ficar em intensa oração e que não poderia ficar nenhum intervalo de tempo sem oração. E assim foi. Não ficou. Durante todo esse tempo, na madrugada, durante o dia, escalas de oração, pastoral familiar, todos os movimentos em oração, todas as pastorais que a gente conhece, os amigos se reunindo em casa em oração. Eu recebia várias mensagens de pessoas em comunidades em oração. E foi uma corrente muito forte, muito forte. E eu olhava para aquilo tudo e dizia: é impossível essas orações não chegarem ao céu. É impossível Jesus não ouvir essas orações. O meu filho vai se levantar dessa maca. Às vezes os médicos vinham me dar um diagnóstico e eu olhava para o médico e meu desejo era de dizer assim, a única coisa que eu desejava era: eu preciso aprender o nome desse médico, eu não posso esquecer quem é esse médico, porque no dia desse testemunho ele vai precisar estar presente. Porque eu tinha certeza que eu ia dizer assim: eu preciso que você participe de um testemunho de um paciente seu, era esse meu desejo. E convidá-lo para testemunhar a história de Lucas. Porque eu tinha certeza que quanto mais dificuldade, mais sério o caso ficava, mais grave Lucas estava, era uma intensidade maior ainda diante do testemunho que eu iria dar com Lucas ao meu lado. Era assim que eu planejava na minha humanidade, no meu desejo de mãe. Eu dizia a toda essa família, todos esses amigos que estão reunidos em oração, vai testemunhar essa vitória, porque tudo que pedir em oração receberá abundantemente graça. Mas quando foi na madrugada do dia seguinte, nós todas essas pessoas de joelhos na madrugada, rezando o texto da misericórdia, eram várias escalas, cada um em um horário, mas não paramos um minuto, nem um segundo sequer. E depois das 3 horas da manhã, eu muito angustiada, sem conseguir nem, meu Deus, descansar. Já tinha mais de 24 horas acordada. Eu recebo o pai de Lucas, o Popó ligou para mim e disse assim: o hospital ligou e a gente precisa ir lá agora.